Olá pessoal, graça e paz. Bem-vindo e bem-vinda à nossa jornada de estudos acerca dos dons espirituais. Seguindo a nova proposta de abordagem acerca dos dons espirituais que estamos apresentando faz algumas semanas, hoje vou tratar sobre o dom da hospitalidade. Acompanhe-me até o final desse vídeo e confira esse novo conteúdo que eu preparei para a sua edificação espiritual. No vídeo anterior, apresentei a definição e as características do dom da criatividade e habilidade artística e mostrei possibilidades de usos, alguns perigos que o rodeiam e maneiras de utilizá-lo. Se você não assistiu esse vídeo, não deixe de conferir o conteúdo dele. O link aparece logo abaixo na descrição. Se você tem dúvidas sobre algum dom espiritual e quer que eu trate sobre ele nesta série, registre seu pedido nos comentários abaixo. Eu terei o maior prazer em atender você. Se esse canal tem abençoado a sua vida e você ainda não se inscreveu nele, inscreva-se agora mesmo e compartilhe esse link com outras pessoas que você gostaria que fossem também abençoadas. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha e nos comentários registrar suas experiências com os dons espirituais. Sua participação é muito importante para nós. Ative o sininho para não perder nenhum dos novos vídeos publicados semanalmente em nosso canal. Como eu sei que há sempre novas pessoas acessando o nosso canal pela primeira vez, vou recordar mais uma vez os pressupostos que norteiam nossa exposição. Nossa abordagem parte sempre do princípio de que um dom espiritual é uma competência sobrenatural que o Espírito Santo concede a um membro do corpo de Cristo com o propósito de edificar a igreja. Por isso vamos encontrar nas Escrituras e fora delas vários dons além daqueles que aparecem em 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4, e que já apresentamos em vídeos anteriores, que têm origem no Espírito Santo e que por isso cumprem seus respectivos propósitos ao trazer edificação para o corpo de Cristo, a igreja local. Você já ouviu falar sobre o dom da hospitalidade? O que a Bíblia diz a respeito disso? Como de costume, vou iniciar nossa conversa com uma definição. O dom da hospitalidade é uma competência especial que o Espírito Santo concede a alguns membros do corpo de Cristo, que os habilita a abrir as portas de suas casas para oferecer abrigo, hospedagem e alimentação e receber de modo caloroso pessoas que necessitam de ajuda. As pessoas que possuem o dom da hospitalidade são mais felizes quando recebem pessoas do que quando suas casas estão vazias. Nas Escrituras, encontramos inúmeras referências que fazem alusão ao dom da hospitalidade. Gênesis, capítulo 18, versículos de 1 a 8, é um dos primeiros testemunhos da Bíblia acerca deste dom. O texto diz: Depois apareceu-lhe o Senhor a Abraão nos carvalhos de Mamré, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia, e levantou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao encontro e inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu-a ao moço que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore. E comeram. É sempre bom lembrar que para cada dom que o Espírito Santo concede a diferentes membros do corpo de Cristo, existe uma função universal correspondente. Ou seja, apesar de algumas pessoas possuírem dons específicos, todos os cristãos têm a responsabilidade de agir nessas áreas quando necessário. Veja o exemplo do dom da hospitalidade. Mesmo sabendo que Deus concede a algumas pessoas no corpo de Cristo essa habilidade de acolher calorosamente em suas casas pessoas necessitadas, o Novo Testamento considera a hospitalidade, tanto o dom quanto a função universal, como uma demonstração concreta do amor fraternal que todo cristão deve demonstrar. Hebreus capítulo 13,
versículos 1 a 8, declara: permaneça o amor fraternal. E aqui parece uma menção àquele primeiro exemplo que nós lemos no livro de Gênesis, o exemplo de Abraão. Novamente o texto: permaneça o amor fraternal, e aí continua: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Possivelmente uma clara alusão à atitude de Abraão ao receber aquelas 3 pessoas que nós lemos alguns instantes atrás no livro do Gênesis. Paulo, escrevendo aos Romanos, relaciona a hospitalidade na forma de dom ou como função universal de cada cristão entre as demonstrações concretas do amor fraternal. Em Romanos capítulo 12, versículos de 9 a 13, ele diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal é amor de irmãos, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, e aí ele termina dizendo: segui a hospitalidade. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 8 e 9, temos novamente a hospitalidade na forma de dom ou como função universal relacionada de modo concreto com o amor fraternal. Pedro diz: mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. E aí ele continua: sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. O dom da hospitalidade, ou a função universal da hospitalidade, é apresentado nas Escrituras como um requisito importante para quem deseja desempenhar o ministério pastoral. Em 1 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 2, Paulo diz a Timóteo: essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, e aí Paulo diz, hospitaleiro, apto para ensinar. Escrevendo a Tito, capítulo 1, versículos 7 e 8, Paulo continua dizendo: porque convém que o bispo seja irrepreensível, ele dá uma série de qualificações que o bispo deve ter, e no final do verso 8 ele diz: dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Não apenas nas Escrituras, mas nos anais da história da Igreja cristã encontramos inúmeros exemplos de pessoas que receberam e praticaram o dom da hospitalidade. Hoje vou fazer menção de Edith Schaeffer, que viveu entre 1914 a 2013, ela faleceu com 98 anos de idade, viúva de um dos teólogos mais importantes do século XX, o teólogo e pastor Francis Schaeffer, que viveu de 1912 a 1984, faleceu aos 72 anos de idade. Aqui eu compartilho com você uma imagem da Edith Schaeffer. Edith Schaeffer, em 1955, decidiu, ao lado do seu esposo, abrir as portas da sua casa para ser um lugar onde as pessoas pudessem encontrar respostas para suas necessidades físicas e crises existenciais. Em sua casa na Suíça, eles fundaram o L'Abri, o abrigo em francês, um centro de renovação espiritual que se tornou uma referência mundial. Edith Schaeffer ajudou a restaurar e a popularizar a arte perdida da hospitalidade de cuidado do lar dentro da comunidade evangélica durante a segunda metade do século XX. Quais são as possibilidades de uso do dom da hospitalidade? O dom da hospitalidade pode ser usado para dar abrigo aos desabrigados, trabalhar com marginalizados, colocar sua casa à disposição para hospedar pessoas, liderar retiros e etc. Que perigos rodeiam o dom da hospitalidade? Algumas pessoas que possuem o dom da hospitalidade correm o risco de praticá-lo de forma tão extremada a ponto de prejudicar outros membros da família que não possuem o mesmo dom. Outro perigo: cristãos que possuem o dom da hospitalidade correm o risco de projetar seu dom nos outros. Se são hospedados e não são tão bem recebidos como eles fariam, sentem-se ofendidos. Algumas dicas importantes para o desenvolvimento do dom da hospitalidade. Leia bons livros que tratem do tema
hospitalidade. Informe ao seu líder que sua casa está aberta e à disposição para receber e alimentar visitantes. Você pode também oferecer sua casa na condição de anfitrião ou anfitriã para que pessoas possam se reunir e formar grupos de estudos bíblicos. E aí, você se identificou com esse dom? Se a resposta for positiva, esteja atento, atenta e coloque sua casa à disposição de sua igreja local ou de quaisquer pessoas que necessitem de abrigo e alimentação. Se esse ainda não é o seu dom, avante no propósito de conhecer melhor os dons espirituais até descobrir aquele que Deus reservou para você. Continuaremos juntos nessa jornada. Vejo você no próximo encontro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom, paz.